Assim diz a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai rapidamente, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos em ouro e 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: porventura sou eu Deus para que possa matar e vivificar? Para que este envie a mim um homem, a fim de que eu o cure da sua lepra? Notai, peço-vos e vede, como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei: mas por que rasgou as tuas vestes? Deixa então ele ter comigo, e saberá que há profeta em Israel. Você diz amém? Amém. Senta glorificando a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, o autor da carta do livro dos Reis é um profeta chamado Jeremias. Jeremias, ele é, portanto, contemporâneo de Eliseu. O seu tempo de profecia é estabelecido entre o ano 627 ao ano 580 antes da era cristã. Ele profetiza de 40 a 47 anos sobre Israel. Ele pega o período de um rei muito bom, e depois ele pega o período de 3 reis muito ruins. A Síria, há cerca de 70 anos, dominava a Israel. A todo o Oriente Médio. Era naquele tempo o povo mais poderoso, a nação mais imponente. A Síria possuía uma carta da manga que os outros exércitos não possuíam. Um general, um homem especial, agente de guerra. Um homem com um domínio da estratégia como poucos possuíam. O nome dele, Naamã. Naamã, ele era um general temido.
A história vai dizer que Naamã não era um homem de muitas palavras, era um homem de boas estratégias, mas de poucas palavras. Em vez de Naamã consultar o rei, era o rei da Síria que consultava Naamã. De tão poderoso esse general era. O exército da Síria não possuía nada demais. Não possuía um armamento mais forte, um poderio balístico para aquele tempo superior. Possuía um homem de inteligência diferente, um general chamado Naamã. No início do texto, a Bíblia vai dizer que Naamã, ele era um homem bom. E por conta dele, o Senhor dera livramento à Síria. Isso nos leva a entender que ele era um bom pai, um bom marido. Poucas vezes a gente vai ver na Bíblia a história citar parte da sua família, determinando para qualquer um daquele que está sendo narrado a sua história. E a Bíblia cita no texto sobre Naamã e a sua família. O chefe do exército do rei da Síria era um homem diante do seu senhor de muito respeito, porque ele dera livramento aos sírios, porque ele era um estrategista. A Bíblia vai dizer que esse homem poderoso, logo na parte B do versículo, era um homem leproso. Observe que no início do texto a Bíblia vai dar referências positivas sobre Naamã. Vai dizer, ele era um homem bom, de muito respeito para o Senhor, vírgula, porém leproso. O início da história de Naamã é uma história boa. Quando você pega o início da história de Naamã, você vai ver que está contando a história de um grande homem, de um homem referência, um homem que era espelho, um homem importante, respeitado. Mas o que acontece depois da vírgula muda todo o cenário daquilo que ele era antes. Porque a lepra, meus irmãos, é uma doença perversa. E naquele tempo não havia cura. Todo aquele que contraía a lepra morreria um dia de lepra. Porque a lepra, apesar de ser uma doença perversa, ela inicia de maneira silenciosa. Existem sintomas da hanseníase, que é a lepra, que não são perceptíveis nos primeiros 5 anos. A pessoa só vai entender que a doença que ela tem é uma lepra depois de cerca de 5 anos. A hanseníase, o início da doença, a pessoa começa a ficar com a perca da visão. Depois, a Bíblia vai dizer que essa pessoa não está sentindo dor sobre os seus ferimentos. Eu estou falando de um general. Quantas vezes aquele homem recebeu um corte, se machucou, ele se fere, mas não sente dor, porque a sua carne está sendo deteriorada ao passar do tempo. A carne vai apodrecendo e ele não percebe. Ele é general. Um general de exército, em tempo de guerra, não tira a sua armadura. Ele precisa ficar preparado para um embate a todo tempo. Ele não pode perder a visão e a direção do seu conflito. Naamã estava preparado para a guerra, mas não estava preparado para a crise. Naamã estava preparado para o conflito,
mas não estava pronto para a derrota. Naamã estava pronto para a vitória, mas a vírgula mudaria completamente a sua história. Uma vírgula pode mudar o seu destino. Uma vírgula pode mudar a rota da sua vida completamente. Quem avistava Naamã com a sua armadura, o avistava como poderoso. Quem olhava para Naamã com a sua ferramenta, com a sua inteligência, com o seu poderio, o admirava, o respeitava por aquilo que de fato ele era. Mas a vírgula mudou todo esse processo. Muitas vezes a vírgula tenta nos fazer mudar aquilo que nós somos, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas quedas. O que vem depois da vírgula na vida de Naamã é sinônimo de tristeza, é sinônimo de derrota, de um homem fracassado e não de um homem poderoso. É de um homem moribundo e não de um homem saudável. É de um homem que em pouco tempo morreria e não de um homem que venceu muitas guerras em nome do rei da Síria. Naamã, depois da vírgula, perdeu a admiração, perdeu o respeito, porque depois da vírgula vem a lepra. Quem é você antes da crise? Quem é você antes do problema? Quem é você antes da guerra? Quem somos nós antes que os conflitos nos apareçam? Às vezes, quando nós caímos em alguma armadilha do diabo, essa armadilha paralisa a nossa mente e não permite que nós avancemos nas nossas escolhas. Nós começamos a naufragar, nós começamos a escorregar, nós não temos mais a mesma sabedoria para tomar as decisões. Nós temos mais aquela expertise para decidir da maneira correta diversas situações. Naamã era um homem poderoso, mas a vírgula mudou todo o seu processo. Enquanto a armadura estava no seu corpo, ele tinha poder. No dia que ele tirou a armadura, a lepra dele foi descoberta. Tem gente esperando você se desarmar, só para começar a apresentar os defeitos que você tem. Tem gente esperando a sua queda, só para desfazer a imagem que as pessoas têm a teu respeito. Tem gente esperando o dia de dar errado, só para tentar na vida delas fazer o dia dar certo. O teu inimigo está preparado para a tua queda. O teu inimigo está esperando o tempo certo da tua derrota para destruir você. O teu inimigo está na espreita, observando cada detalhe daquilo que você tem feito, para no momento que você falhar, ele te acusar, ele paralisar a tua fé, ele investir de maneira tão poderosa que vai fazer você perder completamente as tuas forças. A vírgula da tua vida pode mudar o teu destino. A tua queda pode simbolizar para o teu inimigo a vitória. Existem pessoas esperando a tua queda para começar a cantar vitória, mas existe um Deus que te protege, que não vai permitir que seu nome seja apagado da história. Existem pessoas que planejam a nossa derrota, que planejam o nosso fracasso, que sonham com um dia que vai dar errado. Acredite, existem pessoas assim. Existem pessoas que querem o lugar que você tem, a posição que você ocupa, a família que você tem, o sorriso que você dá, desagrada muita gente. A alegria das tuas fotos faz com que muita gente te rejeite lá do outro lado da tela. Você não conhece as pessoas que estão à sua volta. Os comentários que saem por trás de outras linhas, as palavras que são ditas na tua ausência, você não consegue ouvir. As memórias que as pessoas guardam ao teu respeito. Você crescer
é sinônimo de você receber pedradas, você receber perseguições. À medida que você avança, o inimigo se levanta para destruir aquilo que Deus está construindo na tua vida. As pessoas esperam você ficar sem a armadura para reconhecer a tua lepra. Porque em uma coisa ou outra na vida nós seremos feridos. Só que se você deixar essa ferida crescer, ela pode matar você. A sua doença pode ser invisível ao teu inimigo, mas no dia que ele reconhecer, ele pode destruir a você. Cuidado. Cuidado, porque tem amigo que se disfarça de inimigo. Cuidado, porque tem conhecido que é, na verdade, um agente do diabo. As pessoas estão armando, mas Jesus está preparado para te defender, amém? Quando Naamã então tira a sua armadura dentro de sua casa, as pessoas reconhecem a lepra. Vou repetir. Quando Naamã tira a sua armadura onde? Dentro do seu vínculo. Próximo àqueles que o amam. As pessoas reconhecem a sua lepra. Mas tem gente que vê que é para curar. Tem gente que reconhece o que você tem e te ajuda a curar. Mas tem gente que vê o que você tem e planeja te matar. A vida de Naamã foi diferente da vida de José. Os irmãos de José o odiavam. Já Naamã, dentro da sua casa, tinha uma serva que o olhava com amor e disse: ora, meu senhor, se conhecesses o profeta que há em Israel, certamente ele o curaria da sua lepra. Isso nos leva a entender que Naamã já conhecia a sua doença. Foi o dia que ele foi expor a sua ferida para a sua família. No dia que ele chega em casa, é como se ele parasse tudo e falasse: eu preciso contar uma coisa a vocês. Uma coisa que eu venho guardando sozinho há muito tempo. Uma ferida que eu tenho dentro de mim que vocês não conhecem. E eu preciso me abrir com as pessoas que eu amo, com as pessoas que somam comigo. Observe. A inteligência de Naamã não o fez tirar a sua armadura diante do seu exército. A inteligência de Naamã não fez Naamã tirar a sua armadura diante do seu rei. A inteligência de Naamã não fez Naamã tirar a sua armadura diante daqueles que lutavam e batalhavam com ele todo dia. Por quê? Porque no meio da guerra, até o seu aliado pode ser seu inimigo. No meio de uma crise, quem está do teu lado nem sempre quer a tua segurança, quer a tua alegria. No meio da crise, existirão pessoas do teu lado, prontos para destruir a tua vida. No meio das batalhas, existirão pessoas preparadas para ceifar aquilo que Deus construiu em você até hoje. Pessoas estão preparadas, mas Jesus, o teu Deus, o teu Pai, está te cobrindo de toda tempestade, de toda palavra contrária. Enquanto as pessoas falam maldição, Jesus vem de lá e te abençoa. Enquanto as pessoas vão de lá e dizem que você é maldito, Deus vem de lá e fala: bendito seja aquele a quem eu levantei. Não importa o que digam, o que importa é o que Deus acha a teu respeito. Naamã se desarma da sua família e fala: eu estou ferido. Certamente ele pegou a sua pele e a sua pele estava embranquecendo. Ou quem sabe parte da sua pele já estava apodrecendo. Eu entendo que para ele expor é porque já estava grave. Já estava avançado. Significa que ele não guardava mais esconder. Ei! Não deixa a ferida do teu coração chegar a esse ponto. Não deixa a ferida se tornar tão perigosa
a ponto de não ter mais jeito, procura quem te ama e conta as tuas feridas para ela. Conta as tuas dores para quem pode te ajudar. Tem gente morrendo por dentro, porque não se abre, porque não conversa, porque não fala, porque se prende, porque não conversa com ninguém. Existem coisas dentro de você que estão paralisando o teu crescimento, feridas que estão neutralizando o agir de Deus na tua vida, mas hoje vai ser aberta uma nova porta para você. É a porta da bênção. É a porta que o profeta abre. Haverá cura na medida que você mergulha no teu milagre. Quando Naamã abriu aquela conversa para sua família, eu entendo que ele não contou para sua serva, ele contou para sua casa. Mas o que é que aconteceu? A casa dele não sabia o que fazer. Os seus parentes não tinham reação. Por quê? Não tem cura, eu não sei resolver. Eu imagino uma casa sofrendo, uma família pranteando, uma família prostrada, triste, abraçando aquele tempo de tristeza e amargura, porque não havia saída para aquele homem. Até que sempre vai ter um até. Se tem uma vírgula, também vai ter um milagre. Se tem uma vírgula para te condenar, existe uma reticência depois, para que Jesus possa completar a tua história. Aparece uma menina na história, uma menina que ninguém valoriza, uma escrava. A escrava na casa de Naamã olha para ele e fala: ora, meu senhor, se o senhor conhecesse o profeta que há lá na Samaria, você precisa conhecer a pessoa certa. Porque se você vai até a pessoa errada, ela vai chorar contigo, mas vai chorar no teu velório, porque ela não tem resposta. Só conta o teu problema para quem pode resolver. Para de abrir a tua boca para quem não pode te ajudar. Na medida que você conta para quem não resolve, você abre o teu problema para mais alguém. E esse alguém pode multiplicar a tua angústia, pode multiplicar a tua dor. Ei, conta para quem não vai esquecer de você. Conta para quem não vai abandonar você. Conta para quem pode resolver a tua dor. Para de abrir a tua boca para contar os teus problemas para quem não soma na tua vida. Tem gente que não soma, não acrescenta. Tem gente que não vai fazer bem a você saber do teu problema. Quer ver uma coisa que acontece muito dentro de igreja? Eu tenho um testemunho para dar. Aí você vai lá e vai contar. Pastor, eu matei 50 pessoas no passado. Vai preso. Ninguém sabia até hoje, mas eu vim aqui dar o testemunho para dizer que eu encontrei Jesus e Jesus me perdoou. Pastor, olha, eu passei por uma situação difícil, eu vi fulano assassinar outra pessoa e eu estava olhando de longe, aí começa a contar o problema, aí começa a contar o teu trauma. Existem coisas que as pessoas não precisam saber, conta para as pessoas certas, conta para quem pode resolver. Para de abrir a tua boca para contar os teus segredos para quem não pode te ajudar. Mas é meu amigo, pastor, mas quer o teu tempo. É meu amigo, pastor, mas quer o teu lugar, quer a tua posição, quer o que você tem, quer a tua família, quer os teus bens, quer a tua referência, quer o teu nicho de amizade. Tem gente perto de você só te sugando e você não está vendo. Tem gente perto de você só recebendo e você não está vendo. Tem gente do teu lado tomando tudo que você tem e você não está percebendo. No momento que você despertar, pode ser que não dê mais tempo curar. Cuidado. Naamã, ele abriu dentro da sua casa. Ele abriu no lugar de confiança. Ele contou no lugar de confiança. Ele abre dentro da sua casa o seu problema, porque dentro de casa, o que acontece dentro de casa, fica dentro de casa, ninguém conta.
Valoriza a tua família. Valoriza quem não deixa você no dia de crise. Quem coloca o pano frio no meio da tua febre. Valoriza a pessoa que vai te ajudar quando o pneu do teu carro furou. Valoriza. Só que a gente gosta de valorizar quem deixa, quem nos abandona. Quando vai embora, a gente fala, mas eu gostava tanto. Por que fez isso comigo? Porque me traiu, eu sempre fui bom. Aí quem está do teu lado, tu não está valorizando. Vamos de valorizar muitas vezes as pessoas que estão distantes de nós. E não damos importância devida àquelas pessoas que todo dia estão nos abençoando e nos ajudando a crescer. Tem gente que trabalha dia e noite só para te ver feliz. Tem gente que está dia e noite batalhando só para te trazer um sorriso. Só para ver a tua família com um pão na mesa. Só para ver tua casa suprida. Cuidado com quem você tem aberto a sua vida. Naamã pega aquela informação valiosa, vai diante do rei e fala: meu senhor, eu tenho uma doença e o senhor pode me ajudar a curar. Ei, ele sai de dentro de casa para buscar ajuda. Mas ele não procurou médicos da Síria. Ele procura somente quem pode ajudar a resolver. Ele vai diante do rei e fala: meu rei, aqui está. Eu sou doente. Eu posso morrer. O rei fala: o que eu posso fazer para te ajudar? Vai, eu vou te enviar. Sabe o que o rei fez? O rei deu dinheiro. O rei investiu no seu amigo, no seu general. Olha a diferença. O rei pegou aquilo que ele tinha de melhor. A Bíblia fala que o rei falou, enviou Naamã. Tendo o rei de Israel, e Naamã foi notificar o seu senhor, dizendo: assim me falou a menina que estava na terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi e levou consigo, olha só, 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Muda de roupa naquele tempo, gente, era valiosa como ouro. 10 ciclos de prata. Isso era muito dinheiro naquele tempo. Ele manda diante do rei e fala: quem me mandou aqui foi o rei da Síria, para que me curasse da lepra. O que é que aconteceu? No momento que ele conta para o rei de Israel, o rei de Israel rasga as suas vestes. O que é que acontece? O teu problema não está mais em oculto. O teu problema foi revelado. Quando você conta o teu problema para quem não quer a tua saúde, você está abrindo a tua vida para quem quer a tua doença. Ele abriu a vida dele para o rei de Israel. Naquele tempo era inimigo. Nesse contexto é o inimigo. Ele abre e fala: estou doente, o meu rei me enviou aqui. Ele disse, rasgou as vestes: sou eu Deus para que possa curar. A ponto do profeta ficar sabendo. Sabe o que é isso, meu irmão? A fofoca começou do teu problema. A tua doença, a tua ferida, a tua queda, agora está na boca do povo. Porque você contou para quem não pode resolver. A Bíblia fala que a menina mandou ele ir até o profeta. Ele foi até o rei. Procurou a pessoa errada. A Bíblia fala que a menina disse para Naamã, no versículo de número 3, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta e não diante do rei. Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que há lá em Israel
Ele foi diante do rei. A menina deu a direção certa. Ele escolheu a direção errada. Quem te ama está te aconselhando para o bem. Para de ouvir quem te aconselha para o mal. Mas o rei é mais poderoso, mas não tem a cura. Mas o rei é maior, mas não tem como resolver o problema. Não conta a tua vida para quem não pode te ajudar. Naquele instante ele chega diante do rei, procurou a pessoa errada. O meu rei da Síria me mandou até ti, rei de Israel. Contou para quem não pode? Seu problema foi exposto. A tua doença, a tua ferida, o teu problema, o teu trauma, a tua angústia, agora se tornou mais difícil de ter cura. Por quê? Porque agora vai ter que atravessar pela porta da vergonha. Porque agora vai ter que passar pela porta da exposição. Porque o teu problema que ia ser resolvido dentro de um gabinete, agora vai ter que ser resolvido no meio da congregação. Porque o problema que era para ter sido resolvido dentro de casa, junto com o profeta, com pessoas íntimas, só dentro da tua intimidade, você procurou a pessoa errada e agora o teu problema está em toda a cidade. Foi isso que aconteceu. Ele contou para o rei de Israel. O que é que o rei de Israel fez? Rasgou as suas vestes. Isso é sinal de vergonha. Isso é sinal de medo, isso é sinal de angústia. Ele rasga as suas vestes. Um rei fazer isso significa, se preparem, vai ter guerra. Ele assustou o povo. O exército da Síria é o exército mais poderoso. Era o exército dominante daquele tempo. É o exército que não perderia uma batalha. Naquele momento, Naamã procurou a pessoa errada, mesmo sendo um homem muito inteligente em guerra. Ei, você não sabe tudo. Você não conhece tudo. Você é bom de guerra, não é bom de doença. Tem gente hoje querendo ensinar pastor a pregar. Tem gente que nem lê a Bíblia e quer dizer o que é que tem que ser pregado dentro da igreja. Porque quando você vai em um médico, você chega, doutor, qual é a minha doença? Faça esse exame, para a gente ver. Você vai no gabinete e pergunta, pastor, aconteceu isso comigo. Eu falo, vamos fazer por esse caminho? Ah, pastor, eu acho que não resolveria não. Se eu fizer isso, ele vai se zangar comigo. Eu vou perder aquilo. Você veio para desabafar ou para pedir um conselho? Você veio pedir uma orientação da parte de Deus através da palavra? Ou você veio expor a sua vontade? Existem assuntos polêmicos que a gente não pode mais pregar. Porque hoje está na moda reformar a Bíblia. Está na moda mudar o que está escrito. Está na moda cada um interpretar ao seu modo. Ah, eu não interpreto dessa forma não. Eu interpreto diferente do Senhor. Sim, e você é quem mesmo? Valorize pessoas em determinados conhecimentos. Se você vai no médico, respeita aquilo que ele estudou para você. Eu vejo muita casa cair porque tem engenheiro que confiou no pedreiro. Eu vejo muita conta dar errado porque não confiou em um profissional. Você quer aprender sobre Bíblia? Estude sobre ela. Medite sobre ela. Naamã, ele era um bom arquiteto de guerra. Mas ele abriu a sua vida para a pessoa errada. No momento que o seu problema foi exposto, a sua vida se tornou um risco. Quando ele chega diante da casa de Eliseu, o profeta,
A Bíblia vai dizer que Eliseu não recebeu Naamã. Naquele momento, Eliseu manda o seu moço ir até a porta, dizer aquilo que deveria ser feito com sua vida. Eliseu vai e mergulha 7 vezes no Jordão. Mergulha 7 vezes dentro do rio. E o Senhor te curará da tua lepra. Assim foi feito. Só que até ele chegar até o Jordão, ele murmurou. Porque ele achou que ele tinha conhecimento da doença. Ele falou, por que ele não me mandou para os rios de Farpá e Damasco, que são rios melhores do que este? Ou seja, ele recebe a direção, mas não aceita. Teu milagre pode não ter acontecido até hoje por conta da tua desobediência. A porta pode não ter aberto até hoje pela sua quebra de princípio. Existem portas que estavam abertas para a tua vida, que a tua desobediência fechou. A tua insegurança fechou. A tua falta de temor fechou. Você fecha portas no momento que você decide tomar decisões arbitrárias. Decide por si só. No momento que você consulta, obedeça. No momento que você ouve, receba a instrução. Por quê? Porque se você foi instruído, é por pessoas que têm um conhecimento melhor que o seu. Valorize as pessoas que Deus colocou sobre a tua vida. No momento que ele pegou a palavra do profeta, a Bíblia fala que ele fala com os seus servos: vou nada. Os rios de Damasco e de Farpá não são melhores do que este? Não há rios lá na Síria que são melhores para que eu possa mergulhar e que eu possa ser curado dessa lepra? Não existem ambientes melhores para isso? Por quê? Porque o rio Jordão, meus irmãos, é um rio de água barrenta. É um rio sujo. É o rio aonde os dejetos de Israel eram jogados. Ele foi diante da sua vergonha. A sua vergonha seria exposta naquele dia, quando ele entra dentro do rio. Por quê? Porque tiveram pessoas por perto para o aconselhar. A Bíblia vai dizer que existiam alguns servos de Naamã que olharam para ele e falaram: meu senhor, se ele tivesse te pedido coisas demasiadamente mais difíceis, o Senhor não teria obedecido? O que dirá mergulhar em um rio? Ou seja, se tua lepra, meu Senhor, estivesse em um Senhor guerrear contra 10 homens, se a cura da tua lepra estivesse com coisas piores para ser resolvidas, ele apenas te pediu para mergulhar. Ele apenas pediu para que você mergulhe no Jordão. Ei, entenda que o milagre não estava no mergulho, estava na obediência. O milagre não estava no processo, o processo é requerente pela obediência. Quando você obedece, você é curado. Quando você obedece, a porta do milagre aparece. Para de querer resolver as coisas ao teu modo. Existe alguém te orientando o caminho certo. Por mais que você não entenda, por mais que você não aceite, por mais que você rejeite dentro de você, obedeça. Obedeça, porque o caminho da obediência é o caminho que pode abrir portas para a tua vida. O caminho da obediência é o que pode reverter todo esse quadro que você está vivendo. Então não murmura, obedece. Para de reclamar e obedece. Saul perdeu o trono por desobediência. Davi quase perde o seu trono por desobediência. Salomão perdeu o seu trono por desobediência. Sansão morreu por conta da desobediência. A desobediência pode levar à morte da tua vida. Quando você desobedece, o teu sonho morre. Quando você desobedece, o teu projeto
enterra. Quando você desobedece, os princípios não são cumpridos, a porta do céu se fecha na tua direção. O segredo é obedecer, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Se você não obedece, um sacrifício vai acontecer. Qual é o sacrifício? O teu sonho. Só você pode mudar a rota. Só você hoje pode decidir fazer a rota da tua vida ser diferente e você construir uma história nova. Observe, no momento em que Naamã chegou diante do Jordão, a Bíblia vai dizer que ele mergulha uma vez, nada muda na sua pele. Sabe por que só curou depois da 7ª? Por conta da obediência. A obediência é o caminho que gera o milagre. Se você obedece, se você crê, se você confia, a porta vai se abrir na tua direção. E a cura vai ser estabelecida na tua vida. Você entende isso? Naquele dia, Naamã foi curado da sua lepra. Aquele homem poderoso foi restaurado. Por quê? Porque a obediência é o caminho que te leva à restauração. Pegou a instrução? Pegou a orientação? Obedece. O mundo espiritual é diferente daquilo que você pensa, meu irmão, minha irmã. O mundo espiritual, ele tenta a todo momento bloquear, frear, paralisar os planos de Deus na tua vida. O mundo espiritual, ele luta para ver teu casamento destruído, para ver você fora da presença de Deus. O mundo espiritual, ele batalha dia e noite para te ver sozinho, no meio do deserto. Porque a Bíblia vai dizer que a nossa luta é contra os principados e as potestades. Eles estão dia e noite guerreando contra você. No momento que você determina que está debaixo da autoridade de alguém, essa autoridade, ela responde no mundo espiritual por você. Você quer entender por que a vida de um sacerdote é pesada? A gente não anda carregando o tronco e colocando no ombro. O sacerdote, ele não tem o papel de construir uma casa. É muito mais difícil o que você faz aos olhos humanos. Aos olhos humanos, o seu trabalho de acordar 5, 4 da manhã para correr atrás do teu pão de cada dia é mais exaustivo. Para você, isso pode ser mais cansativo. Você tem que bater seu ponto, seu cartão todo dia. No momento em que você determina que um sacerdote, que existe uma autoridade espiritual sobre a tua vida, no momento que a crise aparece, o sacerdote vai para frente da crise. Para você passar por ele, primeiro você tem que passar por mim. É por isso que a Bíblia fala que se fere o pastor, todas as ovelhas se espalham. Porque a proteção espiritual foi perdida. Porque o pastor ferido, a corrente espiritual de proteção da igreja é rompida. Você perde a direção quando o sacerdote é ferido. O papel do sacerdote é proteger não aquilo que todo mundo vê, mas é aquilo que ninguém está conseguindo encontrar. É quando você é despertado à madrugada e escuta um áudio do teu pastor dizendo: estou orando pela tua vida agora. Sabe o que significa? E você não dá importância que naquela noite uma batalha foi travada e o teu amigo espiritual, o teu pastor, entrou em guerra pela tua vida. Existem pessoas que não valorizam isso. Não sabem a importância de ter uma cobertura espiritual. A importância de ter alguém que responda por você no mundo espiritual. A importância de você ser defendido, ser protegido no mundo espiritual. Existe um campo de proteção no mundo espiritual.
a qual você determina quem vai guerrear com você. Quem vai vencer aquela batalha é aquele que está com Deus. Mas muitas vezes existem guerras que são perdidas por falta de orientação, por falta de visão espiritual. Observe, muitos dos problemas que você enfrenta é porque você tem tentado de forma errada, mesmo achando que está fazendo da maneira certa. Naamã foi curado, mas foi exposto. Não precisava ser. Ele não precisava passar para a exposição. Se ele fosse direto para a casa do profeta, ninguém ia saber da sua doença em Israel. A doença dele ficou conhecida em Israel porque o rei propagou a sua doença. Existem pessoas que propagam as tuas feridas, que propagam os teus fracassos, as tuas dores. Existem pessoas esperando o teu fracasso para cantar vitória um dia, mas no momento que você recebe a orientação e busca a pessoa certa, você está protegido da exposição, você está protegido da guerra, e Deus vai te dar o livramento que você merece.